Boa tarde, boa noite àqueles que estão nos acompanhando da França. Cumprimentamos os integrantes desta mesa e também a todos os participantes. O ciclo de palestras Cidadanias Híbridas no Mundo Pós-Pandemia é uma realização da Aliança Francesa de Belo Horizonte e da Internet Sem Fronteira Brasil e faz parte da programação do Novembro Digital, festival internacional promovido pelo Instituto Francês e pela Rede Cultural Francesa. Passo agora a palavra ao senhor Olivier Girand, adido de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França em Brasília. Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu acho que eu estou na tela. Bem-vindos a todos que vão assistir a essas trocas aqui sobre as cidadanias híbridas em um mundo pós-pandemia. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer e felicitar a todos os organizadores desse evento, Internet Sem Fronteira Brasil e nossa Aliança Francesa de Belo Horizonte. Eu saúdo, então, nosso diretor, amigo Yves Mahé. Eu lembro que a Embaixada da França no Brasil, ela apoia essa operação no contexto de um dispositivo que se chama o Fundo d'Alembert, que é gerido pelo Instituto Francês, que é uma agência cultural do nosso estado, e é concebido para apoiar o debate das ideias, associando ao mesmo tempo a sociedade civil em lógicas de parceria e debater diferentes temáticas é o nosso objetivo. As orientações temáticas, geralmente, elas vão se dar conta de grandes projetos societários ou grandes desafios societários, principalmente no ciclo presente aqui que nos reúne, porque nós estamos nesse ciclo de debates sobre a questão do homem e da máquina. E, mais precisamente, um subtema, o homem e as tecnologias da informação. A humanidade se encontra afundada desde algum tempo no meio de uma grande reviravolta que a extensão, a forma global, nos escapa frequentemente, que a gente chama de revolução digital. E ninguém pode fazer uma referência muito pessoal da minha idade. Eu vivi mais da metade da minha vida sem um telefone portátil, um telefone celular. E tive que me adaptar a essas novas máquinas e a revolução, o desenvolvimento disso é muito rápido. Além disso, é a pandemia do Covid-19 que a gente atravessa, e infelizmente a gente não está vendo o final ainda. Essa pandemia foi um acelerador brutal dessa mutação, nos obrigando ainda mais a uma virtualização de forma forçada em nossas relações sociais. Se a imediatude, a universalidade da comunicação digital pode parecer, por um lado, favorecer o debate e a liberdade de expressão e mesmo alguma forma de democracia participativa, a questão da transposição para um mundo virtual em nossos princípios democráticos vem se estabelecer, e com ela o exercício da cidadania, claro. Essas questões elas se desdobram no domínio da governança, da educação, da ecologia, todos três tratados dentro desse ciclo. E em outros campos ainda mais, considerando seu caráter transversal e levando em consideração a revolução digital como um todo. Esse método global, o diálogo que se entrelaça entre o Brasil e a França com esse ciclo, ele vai permitir esse diálogo muitas trocas ricas de experiências e a construção de uma reflexão partilhada, dividida com nossos métodos e nossos sentimentos. Nossos sentimentos e nossos métodos estão muito distantes às vezes. Isso me tocou muito quando eu comecei a viver no Brasil. Eu me pus muitas dessas questões. Então, o Serviço de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França, entre as missões dele, ele tem a missão de fazer viver e enriquecer essa relação que toca a questão da pesquisa universitária e, por outro lado, a sociedade civil também. Consciente das oportunidades e dos riscos que representam a passagem a uma idade digital globalizada,
O Ministério das Relações Exteriores europeu e francês estão convencidos de que um esforço de regulação é necessário para se organizar uma ordem digital estabelecida favorável principalmente e sobretudo ao desenvolvimento de cada um. No Brasil, que a gente chama de LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados, que foi votada em agosto de 2018, ela regra o tratamento dos dados pessoais com o objetivo da proteção de direitos fundamentais, liberdades e respeito da vida privada. Essa lei é hoje um desafio para o conjunto das instituições públicas que gerem milhares de informações privadas e que devem redefinir a política de gestão de dados a fim de respeitar o direito do indivíduo. E a questão se estabelece, então, de forma universal, é claro. Responder a esse desafio, responder aos contornos de um mundo digital com uma cooperação, uma abertura e uma confiança, esses são os objetivos da estratégia internacional da França para o digital. Eu estou muito contente de poder abrir aqui essas trocas, eu desejo a vocês que seja bem frutuoso e eu desejo a todos um bom colóquio e muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, senhor Olivier Girand, pelas palavras de introdução e também já inserindo, né, algumas questões que serão aqui debatidas. Passo agora a palavra à presidente da Associação Internet Sem Fronteira, Florence Poznansky. Também, antes dela começar a falar, queria esclarecer àqueles que estão participando que no final aqui da tela, no ícone do globozinho, é possível acessar a tradução e também participar através do chat, com perguntas ou comentários. Florence? Boa tarde a todas e todos. É um pouco estranho para mim, porque eu sou francesa, dirijo essa associação que é franco-brasileira, mas em nome dessa cooperação franco-brasileira que estamos implementando, eu vou então falar em português, cumprimentar todas e todas as pessoas que estão participando aqui e nos ouvindo também pelas redes sociais. Meu nome é Florence Poznansky, eu agora atualmente, inclusive, estou na França, então toda essa cooperação está de todos os sentidos, aqui já é noite, mas eu queria dar as boas-vindas e dizer o quanto que a gente está feliz de participar hoje desse encontro. A Internet Sem Fronteiras é uma associação que nasceu na França em 2007 e se ramificou em vários espaços do mundo, principalmente na África e também no Brasil, desde 2013. Ela tem como missão defesa da liberdade de expressão e a defesa da proteção dos dados pessoais e a construção de uma governança da internet mais justa e mais equitável. Em Belo Horizonte, então, nós chegamos desde 2013 e implementamos 2 eixos de atuação. Um que foi focado sobre a democratização dos meios de comunicação, através, seja de ações de letramento midiático nas escolas, nós desenvolvemos várias atuações dentro das escolas para incentivar os jovens alunos a terem um olhar crítico sobre a informação e continuamos até hoje com um programa de rádio à destinação dos professores, para eles se debruçarem com essa ferramenta. Compomos também 2 grandes frentes nacionais de mobilização que ajudam a construir políticas públicas mais justas. Uma é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e outra é a Coalizão Direitos na Rede, que são organizações muito importantes que ajudam hoje a construir essa política pública e temos tentado, de alguma forma, com nossos braços e a dedicação de todas
as pessoas que estão participando, que aproveito hoje para cumprimentar, a Jaqueline, que é a nossa diretora administrativa e financeira, o Vladimir, que é o vice-presidente, o Fabrício Lacerda, que é professor, que também irá mediar uma das mesas sobre educação, Ariane Silva, que chegou há pouco tempo e, enquanto jornalista, trouxe muito trabalho, muita mobilização também sobre a questão da segurança digital, e aqui estamos nós com essa parceria, junto com a Aliança Francesa, agradecemos o convite e que nos dá justamente a possibilidade de trazer na pauta de hoje uma discussão fundamental. Como que a vida digital entrou nas nossas vidas e como que ela também entra na nossa visão de pensar a democracia e cidadania, sabendo que justamente é um mundo onde não se elege os representantes que tomam as decisões digitais. E eu acho que com essa pequena provocação inicial, eu vou então dar as boas-vindas aos nossos 3 palestrantes de hoje e convidar todas e todos a continuar a acompanhar as próximas mesas que irão dar seguimento. Bonne soirée a toutes et tous. Obrigada, Florence. Vamos ouvir primeiramente o professor Sérgio Amadeu da Silveira. Ele é doutor em ciência política pela USP, professor da Universidade Federal do ABC e membro do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura. Foi presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ele é autor também, entre outras obras, do livro Democracia e os Códigos Invisíveis. Professor, especialmente após as revelações de Edward Snowden, muito se fala sobre dados, vigilância e controle social. No entanto, nos sentimos confortáveis em usar as novidades tecnológicas e muitas vezes cedemos nossos dados com facilidade. O que é dataficação? Quais as implicações para a cidadania da dataficação da vida e da concentração de mediações nas plataformas digitais? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite da Internet Sem Fronteiras, cumprimento a Florence, a todos e todas que estão aqui, e eu vou usar uma apresentação para que eu possa, vamos dizer assim, marcar melhor aquilo que eu quero expor aqui rapidamente para responder essa questão. A dataficação é um processo que não é o mesmo que a digitalização. As imagens que eu estou mostrando a vocês são de gigantescos data centers que se espalham pelo planeta, principalmente no mundo tecnologicamente rico, armazenando dados e mais dados de todas as ações das pessoas e dos dispositivos. Esses data centers, eles não estão só digitalizando aquilo que é necessário para a nossa existência, a produção acadêmica, a produção literária, as imagens, não. Eles estão armazenando dados sobre os movimentos, sobre o comportamento das pessoas. Para entender bem o que está acontecendo hoje, nesse capitalismo digital, que eu nomeio, que eu identifico como um capitalismo digital dirigido, conduzido por dados, eu gosto de mostrar essa imagem. Essa é uma fechadura típica do mundo industrial. O seu objetivo é permitir o acesso ou negar o acesso a uma passagem, permitindo o acesso daqueles que têm essa chave analógica, física. Qual a diferença daquela fechadura para essa que eu mostro agora, uma fechadura digital? Praticamente, ela faz a mesma coisa. Ela dá acesso ou nega acesso a uma determinada passagem. Só que agora, ela permite que você a abra, não com uma chave, mas com uma senha, ou com uma biometria, ou com um cartão magnético. Na verdade, ela, além de abrir e fechar uma passagem, ela gera uma infinidade de dados
sobre o ato que ela realizou. Que horas a passagem foi aberta, quem abriu, com que dispositivo, senha, com biometria, quantas vezes ao dia, quantas vezes ao mês. Ela permite extrair uma série de informações que não era algo que existia no mundo digital no início dele. O mundo digital foi se estruturando em torno de modelos de negócio baseado na coleta massiva, expansiva de dados, o que gerou um problema muito grave. Nós que no início do século XXI dizíamos que o digital melhoraria a questão ambiental, principalmente eliminando a necessidade de papel, de cortar árvores, etc., nós estamos vendo hoje uma necessidade absurda de refrigeração, de água, de dissipação de calor. Ou seja, nós estamos vendo hoje impactos ambientais, não do digital, mas da coleta massiva, ubíqua, permanente de dados, que anima os modelos de negócio do atual capitalismo. A ponto do Conselho da Cidade de Amsterdã, em 2019, proibir a instalação de novos data centers por causa do seu impacto ambiental extremamente impressionante naquela região. E, na verdade, esse mundo digital baseado em dados tem na organização das plataformas a sua estrutura mais adequada. As plataformas digitais, portanto, elas comandam um ecossistema digital dataficado que busca converter todos os fluxos da vida em dados. O modelo de negócios dominante, não o único, mas o dominante, é o de oferecer interfaces e serviços gratuitos com o objetivo de extrair a maior quantidade possível de dados de seus usuários. Essa coleta de dados pessoais e oferta de interfaces e serviços gratuitos gera negócios trilionários. Como exemplo, apenas em 2019, 5 dessas plataformas globais, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook, faturaram 899 bilhões de dólares. Essa quantia equivale, somente dessas 5 empresas, equivale a 48,8% do PIB do Brasil no mesmo ano, que foi de 1,8 trilhão de dólares. Representou 2 vezes o PIB da Argentina, 3 vezes o PIB do Chile, 16 vezes o Produto Interno Bruto do Uruguai. Todos esses números referentes ao dólar médio de 2019. O que mostra o poder gigantesco dessas estruturas de coleta e tratamento de dados. As plataformas controlam e modulam a oferta e a demanda de ações, serviços e produtos, não só na comunicação. Elas estão nos transportes, na medicina, na logística, no meio ambiente e na agricultura. Mas elas avançam coletando dados da oferta e da procura por determinadas atividades. As redes sociais online, elas são uma das plataformas. Elas se ligam a grupos como o Facebook, que possuem inúmeras empresas e que agora tem uma holding chamada Meta, seguindo o Google, que tem uma holding chamada Alphabet. E muitos pesquisadores pensavam que as redes sociais emanadas por essas plataformas, gerenciadas por algoritmos, elas beneficiariam a polarização. Mas eu gostaria de chamar a atenção que o que elas beneficiam é a espetacularização. Aquela espetacularização que Guy Debord, em 68, vinculou a uma enorme coleção de mercadorias que precisava ser vendida, e, portanto, o capitalismo tinha se estruturado como um capitalismo imagético, um capitalismo visual, mas um capitalismo de passividade.
O Foucault poderia dizer, não, mas a espetacularização não é o que acontece agora. Mas nas redes digitais nós vemos que a espetacularização ela favorece e incrementa a extração de dados, porque ela faz as pessoas permanecerem acompanhando tudo que é espetacular. A sua própria vida tem que ser apresentada como espetacular. O seu tweet, a sua postagem. E com base nos dados que coletam dos usuários, essas plataformas modulam a sua atenção. E, portanto, nessas redes digitais, nossas identidades são móveis. A cada dia, o Google, o Facebook, sabe mais sobre cada um de nós. E ele vai conhecendo cada vez mais cada um de nós com a coleta permanente, ubíqua, com essa permanente extração. E, portanto, cada vez mais, eles vão estruturando a sua competição com base nessa coleta de dados sobre nós. E que volta sobre nós com a gestão algorítmica. Essa gestão algorítmica que também vai formatando a nossa percepção. Como dizia Gilles Deleuze, a linguagem numérica do controle é feita de cifras que marcam o acesso à informação ou à rejeição. Não está mais diante do par massa-indivíduo. Os indivíduos tornaram-se individuais, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou bancos. É impressionante porque o Deleuze não conheceu o auge dessa internet que vivemos hoje. Mas aqui mostra claramente o tempo todo, eles extraem o nosso perfil e nos alocam em base de dados, em amostras, a serem vendidas para quem tem dinheiro para nos atingir com seus conteúdos e serviços. O serviço de vendas tornou-se o centro ou a alma da empresa. Informam-nos que as empresas têm uma alma, o que é efetivamente a notícia mais terrificante do mundo. O marketing é agora instrumento de controle social e forma a raça imprudente de nossos senhores. É impressionante como Deleuze conseguiu captar o que estava por vir. E para que a gente possa construir uma cidadania dentro dessa situação, é preciso romper a alienação técnica. É preciso ver que a tecnologia é um dos principais elementos da formação de poder econômico e político. É preciso também romper a crença na neutralidade das plataformas. A sua gestão algorítmica não é intermediária, é mediadora. Ela media o que fazemos, ela reduz a realidade, encurta a realidade e nos oferece opções, a maioria delas que elas monetizam. É preciso romper com a objetividade e naturalização dos dados. Os dados não falam por si. Os dados não são naturais. Os dados dependem de dispositivos de captação. Nós precisamos romper com essa, vamos dizer assim, crença no absoluto dos dados. É romper com a ideia também que as tecnologias digitais beneficiam todos os grupos sociais e sociedades e que elas não trazem assimetrias. Não. As tecnologias digitais trazem inúmeras possibilidades se elas forem democratizadas e se elas forem dominadas pela diversidade e não pelo poder econômico. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo dramático, que é uma não questão para a imprensa brasileira dominada pelo neoliberalismo. Aqui está o aplicativo de celular do governo federal, o SouGov. O SouGov tem que ser instalado por 1 milhão de servidores públicos, civis e militares, aproximadamente, e seus pensionistas. O SouGov, toda vez que o servidor vai acompanhar a sua vida funcional, vai tirar férias, vai fazer perguntas, ele vai usar o chat desse aplicativo. O que acontece? Eu vou dizer a vocês. O que ele digita ali vai para o SERPRO, uma empresa federal brasileira, e de lá vai para a IBM.
E aí eu vou ler só um trecho que está no print dos termos de uso que eu tirei. Após esse período de 30 dias, os dados são excluídos. Em definitivo, diz o termo de uso, tal armazenamento de dados na IBM tem o objetivo de prover o aprendizado de máquina da ferramenta de chat denominada Watson, onde as interações do usuário no chat são utilizadas para o aprendizado pelo computador, que envia as respostas automáticas quando o usuário está atendido por meio do chat do serviço SOLGOV. Na verdade, esse termo de uso está errado, porque o IBM Watson não é um serviço de chat, é um computador e um conjunto de algoritmos. É um computador que fica fora do Brasil, onde o governo federal passa dados de servidores públicos para uma empresa privada que vai os dados estratégicos de brasileiros para os Estados Unidos, país que tem a legislação não compatível com a lei europeia e muito menos com a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Para quê? Para treinar os algoritmos de aprendizado profundo, os algoritmos genéticos da IBM. Então, é preciso, para finalizar, que a gente questione esse tipo de conduta. É preciso colocar a questão que a cidadania digital ela passa pela soberania digital, pelos países construírem suas infraestruturas de inteligência de máquina, infraestruturas de aprendizado de máquina, suas infraestruturas digitais. E também é preciso ligar a soberania digital à ideia de soberania de dados. Não a soberania baseada no Estado, a soberania baseada nas comunidades, nas localidades. É preciso que os dados possam ser alterados, rejeitados, que a população possa fazer valer o que ela quer sobre os dados que foi excluída de seus segmentos. Para isso, os dados têm que estar próximos a essas populações. E, além disso, quanto mais somos apenas populações mapeadas, deixamos de desenvolver nossos modelos de análise, nossos sistemas, nossa visão no ambiente digital. A cidadania digital passa pela defesa da diversidade digital, da tecnodiversidade, e lutar para que a nossa cosmotécnica, a nossa visão cultural, também a nossa inteligência coletiva possa se manifestar de modo criativo e inventivo, e não apenas nós nos tornarmos um território de extração de dados para as grandes plataformas. Cidadania digital exige tecnodiversidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio Amadeu, por nos trazer elementos importantes aqui para entendermos o que é economia da atenção e também o conceito de soberania digital, conceito de soberania de dados e também um rumo, né, a seguir na direção da resistência cidadã e do fortalecimento da democracia. E é sobre a fragilização das democracias, né, essa questão tão importante, especialmente nesses tempos, né, que a nossa próxima expositora, jornalista e cientista social Laura Tresca, vai falar. Mestra em comunicação social, é conselheira representante da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet no Brasil, diretora de projetos da Artigo 19, organização que atua em defesa da liberdade de expressão online. Acompanha e incide sobre o marco regulatório do setor e participa da agenda nacional e internacional de governança da internet. Laura, qual é o modelo de governança da internet no Brasil e como esse modelo se relaciona à democracia? Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Internet Sem Fronteiras por realizar esse evento em um momento tão importante da nossa história enquanto humanidade, né? A gente ainda está entendendo o que é esse processo de pandemia, o que foi essa aceleração, né,
de nos tornarmos todos muito digitais, né? A gente tinha projeções, né, de um futuro em que a educação seria via plataformas digitais, saúde seria via plataformas digitais, e de repente tudo aconteceu num espaço de tempo muito concentrado, estamos todos processando isso, e debates como esses são fundamentais para que a gente possa entender tudo isso e pensar também as consequências futuras, né? A internet, talvez não a internet, mas talvez quando a gente começa a ter mais contato com a web, né, quando é desenvolvido as páginas web, a gente teve, e isso se populariza pelo mundo, a gente teve um período de efervescência criativa muito grande, né? A gente era um período de muita experimentação de linguagem, muita experimentação de inovações, muitas possibilidades se abriram, né? Todo mundo criava um blog, né? E essa estrutura foi crescendo e a gente precisava criar regras para isso, né? Inicialmente foram regras mais voltadas para as questões técnicas, então foram criados protocolos de internet, né? Então a gente tem, né, o IP, né, que é o protocolo TCP/IP, que foi uma grande revolução, né, e permitiu toda a estruturação da rede, e aí, então, mais tarde, né, a gente também teve o desenvolvimento da web, como eu disse anteriormente. Mas, aos poucos, a coisa foi criando complexidades. E aí, durante muito tempo, se achou que a gente não deveria ter, por exemplo, leis regendo, né, a internet. A gente teve aqui a primeira lei, né, o primeiro projeto de lei, né, que foi proposto para a internet no Brasil era um projeto de criminalização de condutas, né? E a gente teve aí uma grande campanha contra o AI-5 digital, que o Sérgio participou ativamente dessa campanha, e mais tarde a gente percebeu que, ao invés de fazer um debate sobre as limitações, né, no espaço digital, a gente deveria inverter a lógica e fazer um debate sobre quais eram os direitos, né, no espaço digital. E surge daí o debate sobre o marco civil da internet, no Brasil, como uma lei que visa garantir os direitos civis na internet. Então, esse foi um histórico em torno do surgimento, pelo menos aqui no Brasil, né, de como começam a surgir os marcos regulatórios em torno da internet. Mas, com relação à infraestrutura e à instalação da internet no Brasil, a gente tem um modelo bastante inovador, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ele é um modelo pioneiro em todo o mundo, né, em que ele junta diversas partes interessadas para justamente negociarem entre si e tecer diretrizes para o desenvolvimento da internet no Brasil. Então, a gente um modelo multissetorial, né? Foi o primeiro país a ter uma estrutura e que funciona há mais de 15 anos com essa configuração. A ideia do Comitê Gestor da Internet do Brasil é reunir, então, empresários, né, o setor empresarial, reunir o setor acadêmico, reunir representantes do terceiro setor e representantes do governo, para todos sentarem numa mesa, né, e a gente, então, debate quais são as nossas diferenças, né, quais são, com relação a esse tema, né, onde que a gente pode chegar num consenso, onde a gente pode
avançar, né? Esse é um modelo bastante inovador. A gente conseguiu, de alguma forma, mostrar isso ao mundo quando aconteceu o NET Mundial, em 2014. Foi um fórum que aconteceu como uma reação, né, a essas denúncias do Snowden de vigilância. E naquela ocasião se juntou pessoas dos vários setores, né, do mundo todo, no Brasil, para discutir uma declaração de princípios, né? E ali, naquele momento, todos puderam experimentar o que é negociar um texto, um posicionamento em pé de igualdade com os vários setores, e inclusive tinha fisicamente, né, filas, né, para falar, microfones separados por setores. Mas parece que a gente está entrando numa nova fase, né, dessa revolução que a gente passou, né, com o surgimento da web. Eu gosto de fazer um paralelo, né, com a história do cinema, né, que também, quando surgiu, teve uma grande efervescência, a criatividade, a experimentação de linguagem, né? E, ao pouco, né, a indústria, né, do cinema foi modelando as linguagens, né, e criando padrões, né? E hoje a gente até estranha quando a gente se depara com um filme que foge do padrão ali de Hollywood, de narrativa e estética. E eu diria que algo muito semelhante está acontecendo com a internet hoje. A gente não tem mais, praticamente a gente não tem mais blogueiros, né? O que a gente tem são influenciadores, né? E a padronização acontece num nível muito detalhado, muito sofisticado, né? Cores, né? Se você é da área de tecnologia, né, você está montando uma startup, tem que ser roxo. Se você trabalha numa ONG, laranja, né? Você vai fazer um website, não existem mais aquelas colunas verticais, são todas horizontais, né? Você vai escrever um código, dificilmente você vai escrever um código do zero, você vai no GitHub. E isso vai criando padrões que vai modelando, né, assim como a linguagem, né, modela nosso pensamento, isso vai modelando a nossa própria experiência de vida, o que é viver hoje, né? E isso está sendo modelado por quem, né? Quem está desenvolvendo esses códigos, né? Certamente não são as mulheres negras, né? Esses códigos, desculpa, gente, esses códigos eles estão sendo desenvolvidos por homens brancos do norte global. E isso tem impacto na maneira como a gente passa a ver a vida, né? Por isso que, hoje em dia, o debate sobre transparência algorítmica importa demais, né? E ele passa a ser central, né? Como é que a gente vai fazer a governança, né, desses algoritmos? Com relação à democracia, né, o que a gente percebe, né, que essa polarização que a gente vive no Brasil, e não só no Brasil, em muitos lugares do mundo, ela não é algo espontâneo, né? Ela é uma consequência, e eu diria que é uma consequência desse pensamento binário, né? Porque, afinal de contas, no mundo digital, tudo é traduzido em 0 ou 1, né? E isso, né, essa estrutura se reflete na nossa forma de se relacionar com o mundo. O problema é que as plataformas digitais, né, elas deixaram de vender apenas liquidificador nas suas redes. Elas estão
vendendo ideias, né? E quem paga mais e quem tem mais capital consegue vender mais ideias. E a gente, de novo, né, a perfilização e a segmentação de como é feita essa venda de ideias, ela é muito sofisticada, né? Então, se você acaba por meio das suas redes sociais, às vezes você não posta nada, mas você curte, né? Você curte esportes radicais, a agência de publicidade, ela tem ali a foto daquele candidato pulando de paraquedas, né? Se você tem curtido fotos de família, você vai certamente receber uma propaganda daquele candidato, né, ao longo, como sendo um pai zeloso, esse tipo de coisa, né? As consequências, né, para a nossa cidadania digital é uma fragilidade da própria democracia, né? A gente começa a questionar a autonomia das nossas decisões. E a democracia, ela é um pacto social, né? Assim como dinheiro, né? Que a gente acredita, né? Que um pedacinho de papel, né, vale 10 euros, vale 10 reais. Na democracia, a gente acredita, né, nos votos, né, na urna, né, e acredita nesse sistema para escolher os nossos representantes. E, inclusive, isso hoje no Brasil está sendo colocado em questão. Bom, mas existem também o outro lado, né? O lado da resistência. E o que a gente tem visto, a Florence citou, inclusive, a Coalizão de Direitos na Rede, que eu faço parte, o que a gente tem visto é uma grande mobilização social, mas ainda assim fraca, né, perante o poder das grandes empresas, para tentar participar, né, na definição dessas produção de padrões, né? A gente tem ouvido falar muito na pauta de direitos digitais, a gente tem ouvido falar muito em resiliência das redes, dos processos de decolonização dos direitos digitais. E como fica a governança da internet nesse cenário, né? A governança da internet, que nasceu muito voltada a pensar na infraestrutura da internet, ela precisa se reinventar, né? A internet passou a significar muito mais, né, do que uma rede de cabos, né? Ela passou a significar esse espaço aonde a gente exerce a nossa cidadania. E aí, isso tem refletido, né? Eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, no Comitê Gestor da Internet no Brasil, né? A gente tem feito muitas discussões em torno do PL 2630, que trata de desinformação, e prevê a criação de um conselho de transparência, né? E a gente se deparou com a pergunta, né? Puxa, será que a cada novo projeto de lei relacionado, né, ao mundo digital, nós vamos ter que criar um novo conselho, uma nova estrutura de governança? A gente já tem uma estrutura de governança na internet no Brasil. Será que não é esse o lugar para se direcionar essas pautas, embora não seja a pauta tradicional, né, do Comitê Gestor da Internet no Brasil? Então, a gente tem se feito essas perguntas, e é interessante que a possibilidade do CGI assumir novas atribuições não foi descartada, né? Não tem
não tem discordância clara a respeito disso, né, por nenhum dos setores. O que a gente ainda não conseguiu chegar no consenso e a gente ainda não se pronunciou nesse caso, tem a ver, na verdade, sobre a nossa visão e as diferentes visões entre os setores do que é o papel do Estado e qual modelo de regulação a gente acredita, né? Se é autorregulação, se é uma regulação regulada. Então, mas não tem a ver exatamente com o CGI receber novas atribuições previstas em lei. Então, eu acredito que a gente está mudando, estamos numa nova fase, né, dessa revolução digital, e que o modelo de governança precisa se reinventar para continuar relevante e incidindo de maneira significativa, né, nos rumos da internet no Brasil e no mundo. Termino por aqui, pessoal. Muito obrigada, Laura, por nos esclarecer e nos mostrar as mudanças que estão ocorrendo neste contexto, também atentar para a padronização, né, que as padronizações que estão modulando o nosso viver, fragilizando as democracias, e também mostrar caminhos, né, para resistir. Depois a gente podia falar um pouquinho mais sobre esses modelos, né, ou o que você vislumbra, né, em relação a esse novo modelo. Nós temos agora a participação de um expositor francês, que já esteve aqui no Brasil, junto da Internet Sem Fronteiras também, o Félix Blanc. Ele é doutor em ciência política, cofundador da NED, ONG francesa que projeta soluções tecnológicas para proteger organizações de defesa dos direitos em ambientes complexos. E o Félix também realizou pesquisas sobre infraestrutura e governança da internet, principalmente no Brasil. Vai falar um pouco sobre a sua experiência como co-idealizador, né, desta entidade na França. Antes disso, Félix, eu queria dizer a quem nos assiste para nos enviar perguntas aqui pelo chat, porque ao final nós vamos ter um momento aí de participação, então vocês podem escrever as perguntas que a gente vai depois distribuí-las entre os expositores. Com você, Félix. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado a todos. Eu vou falar em francês. Obrigado a todos. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado por terem me chamado para falar essa noite. Eu falo para você, eu estou falando da França. Eu moro em Marseille, no sul da França. Eu sou cofundador de uma ONG que chama Danaída. Em 2017, é uma ONG, ela veio de um encontro de três pessoas que representam diferentes camadas da internet. Tem primeiramente Stéphanie Lamy, que foi muito ativa no momento da guerra na Líbia e que ajudou ao encaminhamento de ajudas humanitárias em 2011 e que se tornou especialista sobre assuntos de desinformação nas redes sociais. Ela trabalhou principalmente com as últimas eleições americanas, movimentos Stop Steal, e Richard Brooks também, que é um oficial de tecnologista, ele é especialista em cibersegurança e no passado eu trabalhei com ele na África do Oeste. Ele concebeu lá ferramentas para lutar contra a vigilância de massa e censura. E eu mesmo, a terceira pessoa, como eu gostaria de dizer para vocês, obrigado, Jaqueline. Eu trabalhei muito nas infraestruturas da internet, sobre governança da internet no Brasil, com a Laura e com outras pessoas que estão aqui à noite, que eu quero cumprimentar.
nós trabalhamos sobre capa e link com a Florence. A ideia era já trabalhar em cima de uma infraestrutura mundial, mas tendo a perspectiva, digamos, de populações locais. Nós trabalhamos, então, com pessoas que trabalham nas redes comunitárias, na Amazônia, e também com algumas favelas do Rio, em um seminário de reflexão que aconteceu no Rio em 2018. E, efetivamente, a internet hoje, eu diria que ela passou por um momento de crise. Depois das esperanças suscitadas por essa tecnologia, a gente entendeu rapidamente que tinha limites e que era mesmo perigoso. Sobre vários aspectos. O que levou a Stephanie, o Richard e eu a criar essa ONG, e eu vou explicar para vocês por quê. Principalmente para responder a duas questões. O primeiro era a vigilância e a concentração de poder, que hoje são absolutamente gigantescos, e o segundo seria a fragmentação da internet e os perigos que isso traz para a democracia, mas não somente, mas também sobre todos os defensores de direitos e também no campo da ajuda humanitária. A Stephanie trabalhou muito na Síria com organizações humanitárias, elas são, às vezes, focalizadas a nível de informações, e hoje é um grande problema essa desinformação. Então, eu vou voltar agora. Eu agradeço Sérgio de ter falado, no primeiro que expôs aqui. É verdade que hoje a concentração de poder, ela se explica pelo que a gente chama de capitalismo de vigilância, pela captação do valor, pelo uso da internet, pelo uso dessas tecnologias por um pequeno número de atores, e isso foi explicado desde 2013 por Edward Snowden, no momento das suas revelações que ele fez a respeito das empresas privadas de um lado como GAFA, Google, Amazon, e os fornecedores de internet e as redes internacionais também. Os cabos submarinos de internet também, que podemos dizer que hoje são o coração da estrutura da rede web, da rede internet. O segundo ponto que eu queria abordar aqui é a fragmentação da internet. Efetivamente, a internet, ela foi considerada no início como uma ferramenta que vai estabelecer mais horizontalidade, o princípio do peer-to-peer, quer dizer, que a internet permite abolir algum número de hierarquias, e existe um diplomata francês que se chama Michel Duclos, que pensou muito sobre essa pergunta. A chegada dos e-mails, por exemplo, na diplomacia francesa, por exemplo, e o efeito que isso pôde ter os códigos em termos de hierarquia que tinham antes na diplomacia, que são extremamente codificados. É prático e hierarquizado. É interessante ver hoje como que isso tornou uma ferramenta que às vezes pode colocar indivíduos que não estão no mesmo nível de poder, pode colocar eles iguais. Hoje ainda se encontra esse fenômeno, mas atrás disso houve também, infelizmente, digamos, uma captação desses fenômenos e uma utilização desses fenômenos para manipular as populações, e a gente viu principalmente na época das eleições nos Estados Unidos ou em outros países, no Brasil também, mesmo que fosse o WhatsApp, né, a rede WhatsApp que estava funcionando na época. Essa fragmentação, ela é ligada também ao fato de que apresenta um risco grande de fragmentar o corpo social. Se você olhar a cartografia da online, a gente vê a irrupção das violências físicas em campo, e com certo tempo de avanço, certo tempo de adiantamento, com o que vai poder acontecer na internet. E depois, irrupções de violência. A gente viu na França recentemente
mas é um fenômeno que a gente encontra em escala mundial. E as grandes plataformas como o Facebook, por exemplo, elas estão na obrigação hoje de combater esse fenômeno, porque pode-se chegar até guerras civis e mesmo a movimentos genocidas. O que aconteceu, sim, o que acontece hoje nos Camarões, tem uma guerra lá hoje, uma guerra civil que fala-se muito pouco, mas que acontece na parte anglófona do país e que está muito ligada também ao fato de que as redes sociais não são moderadas. É um desafio que a gente tenta responder, porque a desinformação, o uso da desinformação hoje, ela participa do enrugamento do espaço cívico e participa do esgotamento das democracias também. É um fenômeno que é compartilhado hoje no mundo. Para responder a esses dois desafios, por um lado, o fato de que nossos dados pessoais, o conjunto da nossa vida, como dizia o Sérgio, e hoje o objeto de vigilância, e essa vigilância alimenta a concentração do poder e econômica, e por outro lado o fato de que a internet e as redes sociais são hoje, digamos, elas destroem democracias e têm efeitos físicos às vezes, sob forma de assédio, sob forma que chegam até pessoas que têm dificuldade na vida social em razão do que acontece nas redes sociais. Esses dois fenômenos, a gente tenta combatê-los respondendo a um princípio, a uma inspiração que é de se recarregar ao que era, voltar às bases, o que era a base da internet. Então, na Adenaída, a gente desenvolve ferramentas para reconstruir a internet de alguma forma, repartindo de alguns princípios que estavam na origem e acrescentando outros e luzes que acontecem hoje. As fontes da internet, digamos, aquilo que a gente tenta estabelecer em nossas próximas. Não é a descentralização, porque isso supõe uma centralização. É, antes de tudo, a ausência de centralização ou de centralidade. Isso é um primeiro ponto. Essa visão. Nicolas Decuse, il y a quelques siècles. Essa visão que já existe há alguns séculos, onde na Espanha já tinha sido imaginada essa ideia de centros do universo, era uma visão teológica também e cosmológica também, e que são interessantes para pensar hoje uma outra forma de conceber a internet, uma outra forma de conceber as redes, e não é simplesmente dessa vez conceitos abstratos. Pode ser ferramentas muito simples, como, por exemplo, os Match Network, que se desenvolvem nos Estados Unidos, ou redes do que a gente chama de... Não entendi o nome. Que permite que a internet não ultrapasse o limite de uma comunidade e as comunicações entre os indivíduos. Se isso não for necessário, por exemplo, eu vou dar só um número para vocês. Hoje, 80% dos dados dos franceses e das francesas são abrigados nos Estados Unidos, hospedados nos Estados Unidos. Isso significa que todos os dias, às vezes por atividades que têm a ver com atividades locais, cotidianas, os dados atravessam o Atlântico e voltam. A ideia dessa ascentralização da internet é de que deve-se evitar esse tipo de fenômeno de recentralização. E a tecnologia hoje, o segundo ponto é fundamental para lutar o que a gente chama hoje de alienação, quer dizer, participar da governança, como dizia o Sérgio. E para ir um pouco mais longe, o que dizia Laura, que também era importante sobre o comitê, essa instância que participa diretamente da governança da internet no Brasil, que é muito importante, eu acho que a gente tem que ir mais longe no sentido em que os utilizadores devem participar da concepção dos aplicativos.
eles devem participar da criação dos aplicativos que governam a vida deles. Não é só a defesa de direitos a nível legislativo, mas mesmo a ideia de que a gente pode construir aplicações que vão ter efeitos diretos sobre a vida. É um princípio que o CGI defende também, a gente tenta colocar em prática, eu vou falar para vocês por quê. O último ponto é a soberania, foi uma ideia que eu expressei há pouco tempo, agora há pouco, quer dizer que se alguma coisa pode ser tratada a nível local, uma mensagem, as informações podem ficar a nível local, não tem que se fazer atravessar o mar por isso. Esses princípios, claro que há outros, eu não vou ter tempo de desenvolver aqui, mas a gente aplica esses princípios em 3 níveis. O primeiro, reforçando a confiança que pode ter entre os defensores dos direitos humanos, porque para que um grupo, digamos, possa agir e aumente seu poder de agir, é preciso que haja no seio do grupo uma confiança que passe hoje por ferramentas tecnológicas e principalmente em ambientes particularmente hostis, grupos que são vigiados, que estão sobre vigília, é o que é muito importante, é o que nós tentamos fazer com as ferramentas que a gente desenvolve. Produzindo e garantindo o anonimato, quer dizer, simplesmente oferecendo uma tecnologia que permita, no seio das comunicações, por exemplo, no seio de uma ONG, que uma ONG seja segura por anonimato, para que pessoas do exterior não possam ter acesso e ver quem está agindo no centro dessa organização. Não quer dizer que não haja hierarquia e que não haja governança, quer dizer somente que se a gente se abster de querer saber quem é o chefe ou pegar os dados de todo mundo, a gente vai deixar opaco o conjunto das trocas que existem nessa organização. O segundo ponto, eu vou terminar. A ideia é trabalhar com pequenas redes de confiança. Pequenas redes de até 150 pessoas, por um lado, e procurar aplicações que não vão ser imediatamente descarregadas por milhões de pessoas. Para isso é preciso que sejam construídos pequenos grupos e a partir desses pequenos grupos construir uma ferramenta. O segundo ponto seria passar em escala. Uma vez que se está instalado no centro de uma rede de confiança com essas ferramentas, aí é reforçar a confiança que existe com atores de maior tamanho. Eu penso aqui no meio das ONGs, por exemplo, com as grandes ONGs internacionais, e favorecer a colaboração com pequenas ONGs locais que buscam obter financiamento, que buscam colaborar com as ONGs, e as pequenas com as grandes ONGs. Sobre esse ponto, aqui é o que a gente chama os diferentes níveis de acesso aos dados, o que permite de ter, de fato, um sistema de acesso diferenciado em função do direito do usuário e o direito de compartilhar dados, por exemplo, direitos de violação de dados, a gente vai ter uma pequena ONG que vai tratar disso e uma grande ONG. Enfim, e aqui é o último ponto, que é o que sobre o que a gente trabalha, colocar essa rede de atores a construção de novos padrões. A gente falou hoje, a governança da internet, ela está em pane por diferentes razões e é necessário reconstruir um certo número de instâncias de regulação. A gente faz em 3 pontos, a gente faz no campo da blockchain, que hoje é uma tecnologia que está padronizando em escala internacional e que no início era Bitcoin essencialmente, mas hoje em dia ela é usada muito em muitos campos e a gente tenta aplicá-la no campo dos direitos humanos e do direito humanitário. Com essa ideia de que a blockchain ela vai permitir exatamente evitar a centralização, evitar esses fenômenos de centralização que a gente falava há pouco. A gente colabora também com o que a gente chama de Guardian Project,
que é um projeto para permitir às testemunhas, por exemplo, numa guerra civil, permitir às testemunhas permitir provas que sejam válidas nas instâncias internacionais, com metadados que sejam incorporados nas imagens ou nos vídeos. A gente trabalha construir padrões a nível jurídico, mas que poderiam ser também no nível tecnológico. E, enfim, um outro ponto importante a nível da pesquisa, a gente trabalha com ferramentas de cibersegurança, anonimato, uma plataforma que está baseada nos Estados Unidos, em colaboração da União Europeia com os Estados Unidos. A ideia é reforçar a segurança de ferramentas que são utilizadas por um grande número de utilizadores. A gente trabalha sobre um navegador Tor, com um projeto de pesquisa, e a gente mostrou nessa plataforma que o navegador Tor tinha um certo número de limites. Por quê? Porque houve revelações nesse verão, em agosto, sobre a segurança do que a gente chama de net flows. Os fornecedores de acesso podem coletar dados do conjunto do tráfego de tudo que é VPN ou, por exemplo, Tor, de fato, continuar a marcar, porque eles têm uma visão um pouco global da internet, que é considerado como impossível até o presente, e hoje há um risco que pesa sobre o VPN e Tor, particularmente, que foi um dos primeiros ferramentas de anonimato. O que a gente mostrou é que com a nossa ferramenta, em pequenas redes que protegem, que usam o Tor, mas que reforçam a segurança do Tor, em nossas pequenas redes a gente não tinha mais esse risco. E que hoje esses dados são vendidos como muitos outros, e que a gente encontrou com o caso Pegasus, por exemplo, eu acho que era 30 mil euros por indivíduo. O preço de um indivíduo muito buscado pelo serviço de informação, acho que era 30 mil euros os dados de um indivíduo. Em conclusão, nós trabalhamos concretamente sobre 2 projetos para estabelecer tudo que eu disse a vocês. O primeiro é um aplicativo para ajudar 2 associações a Associação de Direitos das Mulheres a coletar os dados. E o segundo foi um projeto europeu que foi escolhido pela Comissão Europeia, a luta contra a desinformação na África do Oeste, em parceria com os Affectivists, que é uma grande plataforma de blogueiros e ativistas africanos, trabalhar de fato para criar uma rede segura de alertas e de vigilância. Alertas e vigilância no bom sentido do termo sobre as redes sociais. Com todo o sistema que vai estabelecer analistas e respostas também. A questão que vai se estabelecer é o trabalho com as plataformas como Facebook, por exemplo. Quer dizer, a nossa ideia é, ao invés de confiar nos algoritmos do Facebook, é dispor e criar um sistema de alerta que não repousa em algoritmos automáticos, onde eles reconhecem, por exemplo, os vocábulos dia, der, e ter um sistema próprio que as organizações africanas possam, digamos, controlar. Então, se trata, como eu disse para vocês, reconstruir a internet de baixo, trabalhando em escala global, com comunidades que estão online, mas também fora de linha. Porque os aplicativos que a gente concebe, elas funcionam em linha, né, online. Aplicações que funcionam fora de linha. Isso vai se tornar um princípio para preservar também nossa capacidade de atenção, porque hoje é muito difícil. Então, eu agradeço a todos vocês aqui. Eu espero ter respondido as perguntas e obrigado muito às organizadoras por esse evento. Obrigada, Félix Blanc, por nos trazer a sua experiência e mostrar diversas possibilidades de proteção
e de resistência, que no limite poderão, de alguma forma, contribuir para enfraquecer esse capitalismo digital. Nós ainda temos alguns minutos que podemos conversar ainda sobre algumas questões. Florence, você gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Alô? Sim. Obrigada pelas intervenções. Eu acho que a gente conseguiu dar uma volta bem geral assim, a todos os desafios que nós temos agora com a questão da internet e da governança. Eu teria uma pergunta bem específica, na verdade, duas. A primeira é uma pergunta mais conjuntural, no sentido que França e Brasil estarão, ano que vem, passando por um processo eleitoral, a França em abril e Brasil em outubro, e sabemos que é um momento muito crítico. Atualmente, o Félix até chegou a pautar sobre isso um pouco, na medida que a gente vê como que o processo dos algoritmos consegue pautar, né, e construir um debate com seus próprios critérios. E isso tem impactos fundamentais na maneira, na construção da opinião pública coletiva. Eu primeiro queria perguntar, eu acho que cada um dos palestrantes terá uma visão para se expressar a respeito, perguntar como que isso vai se desdobrar, quais são as perspectivas que vocês enxergam, comparando o que a gente já viu em 2017 e o que foi também o marco das eleições nos Estados Unidos, qual que é, então, os prognósticos que nós podemos enxergar e qual que seriam algumas medidas legislativas ao nível mundial, né, e aí, no caso, não seriam legislativos, mas seriam medidas tomadas, talvez, no âmbito das organizações internacionais, para a gente mitigar isso. E a segunda pergunta, talvez para Laura e Sérgio, em relação às redes locais que o Félix chegou a comentar, né, na maneira da gente justamente descentralizar o processo de globalização, né, da construção do mundo digital. Como é que vocês enxergam isso na prática, quando a gente vê os caminhos mais ou menos opostos, né, que estão seguindo por aí? E, no mais, eu agradeço muito, porque acho que é uma interação muito importante para a gente poder prosseguir no entendimento das prioridades atuais. Eu começo? Pode ser? Eu até escrevi que eu queria comentar a fala do Félix, era justamente nesse ponto, Florence, que você destacou. Nos últimos anos, eu trabalhei bastante com redes comunitárias, né? Em localidades onde não há conexão. Eu, por exemplo, montei uma rede comunitária numa tribo Yanomami, há uns 2 anos atrás. E lá não chegava conexão nem por satélite, né? E a gente... O que a gente fez, então? O Félix falou, né, de aplicativos que funcionam só localmente, né? A gente... todos os indígenas, eles tinham celulares, mas lá não tinha sinal, né? Para que eles tinham celular e como é que eles usavam o celular? Eles compravam chips, cartões de memória com conteúdo multimídia. E eles assistiam e trocavam, e tinha uma curadoria ali, né? Eu comprava na banca da venda local ali,
e aí tinha conteúdo de toda variedade, comédia, novela, enfim. E eles ficavam trocando entre eles os chips de memória para assistir, então era um display de vídeos, né, o celular. E eles não tinham nunca usado celular para telefonia, efetivamente. E aí, o que a gente fez? A gente pegou, nesse caso, a gente construiu uma rede local, né? Usou um aplicativo chamado Elastix, é um software livre de telefonia. E pela primeira vez, naquela tribo, eles conseguiram, quem estava no meio da aldeia, falar com quem estava lá no rio. Eles não precisavam se deslocar, andar até a beira do rio para falar, olha, a comida está pronta, eu preciso de você aqui, alguma coisa assim. E foi a primeira vez que eles usaram o celular para telefonia. Na verdade, era voz sobre IP. Então, para mim, isso faz muito sentido, o que você está falando. A primeira experiência que eu trabalhei com redes comunitárias foi numa comunidade, numa associação chamada Casa dos Meninos. É interessante que chama Casa dos Meninos, mas ela é tocada só por mulheres. E ela fica na periferia de São Paulo. E eles tinham uma rede local lá, né? E eles desenvolviam seus próprios aplicativos, as suas próprias tecnologias, e eles não queriam se conectar à internet. E a gente pensava, como é que não pode a pessoa não querer se conectar à internet, né? Todo mundo quer internet. E a lógica deles, né, daquela comunidade, era assim, se a gente se conectar à internet, a gente vai conectar, vai gerar mais um usuário de Facebook. E o que eu quero é que a pessoa que está no velório, que tinha ali na região deles, né, tinha um velório, o que eu quero é que aquela pessoa, que ela está ali sem nada para fazer, está esperando, também tinha um hospital público, né, está esperando 8 horas na fila do hospital público para passar por um médico, que ela vá tentar ver se tem alguma rede ali livre para ela poder usar o celular, e ela encontre essa rede aqui, né? E ela acesse os conteúdos que foram produzidos pela nossa associação, pela Casa dos Meninos, os nossos vídeos, né? E que a gente disponibilizou no aplicativo que a gente fez a gente mesmo. E aí isso, inclusive, mudou toda a minha abordagem com relação a redes comunitárias, porque eu achava que necessariamente a gente tinha que conectar, quando eu falava de conectividade, a gente tinha que falar de conexão à internet. E eu vi que, de repente, para algumas comunidades, isso não faz sentido, né? E durante muito tempo eu trabalhei com a pauta de inclusão digital, e também estive muito preocupada só com a questão de conexão à internet. E quando você fala, né, de que a gente precisa que as pessoas participem no desenvolvimento dos aplicativos, eu estou vendo que, e pensando nessa patronização que está acontecendo no nível dos algoritmos, hoje em dia, eu diria que uma pessoa devidamente apropriada do mundo digital, ela precisa saber de códigos, ela precisa saber de algoritmos, né? Senão essa apropriação não vai ser completa, né? Então, a ideia de inclusão digital, eu acho que também a gente... e aí o debate mundial também tem se debruçado sobre isso, né? Falando de conexão significativa, né? Mas ainda não atingiu o nível de que talvez isso signifique se apropriar também das linguagens e participar da construção desses aplicativos. Mas eu gostei bastante da sua exposição, Félix, foi um prazer encontrar você num debate. Com relação à sua pergunta, Florence, sobre a conjuntura, né, e as perspectivas para o ano que vem, eu acho que existe
uma certa fragilização desse pacto social que é a democracia, e ele é provocado, sim, pelas mensagens que circulam, né, e a desinformação, principalmente em torno da urna eletrônica, no caso do Brasil, né, mas ela também é provocada, essa fragilização é provocada pela essa indução, né, do consumo de informações, né, o efeito bolha, em que a gente só recebe informações pelo nosso viés de confirmação, em que a gente só reafirma as nossas crenças, e isso tudo torna o processo democrático muito... E essa crença, né, nesse processo, que ela é necessária para esse pacto, é muito frágil, né? Não sei exatamente qual o remédio para essa fragilidade, mas é algo que eu vejo com bastante preocupação. Encerro por aqui. Sou eu agora? Bom, agradeço essas perguntas, Florence, e antes também eu quero cumprimentar a Laura pela exposição, e o Félix fez trouxe questões extremamente cruciais para que a gente possa resolver ou atuar nesse terreno extremamente complexo, né? Mas eu queria falar rapidamente das duas questões que a Florence nos trouxe. Primeiro que eu não acredito que a tecnologia em si criou a desinformação. Eu não acredito. Não acredito por causa das pesquisas que eu acompanho desde o século passado, quando a internet surgiu, desde quando se expandiu o Twitter, por exemplo, existia uma ética diferenciada. O que aconteceu foi que uma parte da extrema-direita mundial, endinheirada, com muito capital, rompeu com a democracia e resolveu enfrentar aqueles que não concordam com seus princípios pelas redes digitais. O Bolsonaro no Brasil, numa campanha eleitoral onde todos cultuavam a televisão, ele teve 9 segundos. E ele organizou a campanha mais cara, eu estudo internet há muito tempo, foi uma campanha distribuída na rede, uma campanha que contou, enquanto a Justiça Eleitoral fica olhando o comitê do candidato e controlando as postagens do comitê, parece ingenuidade. A campanha eleitoral não é feita principalmente pelo comitê dos candidatos. Ela é feita de modo, principalmente a do Bolsonaro, distribuído, com muitos empresários contratando softwares de WhatsApp Business, lista de transmissão de mais de 100 mil pessoas. Nós temos esse material, entregamos à Justiça Eleitoral, mas a Justiça Eleitoral é política. Ela não cassou a candidatura do Bolsonaro Mourão porque não quis. E aí fomenta, eu não tenho tempo de falar, alguns caras que querem vigiar a velhinha de Taubaté, a minha prima da periferia do grande centro urbano. E recentemente, anteontem, saiu uma pesquisa que mostra, por exemplo, com base no Telegram, que a fonte da desinformação são vídeos cortados do YouTube. Então, aonde está a fonte da desinformação no Brasil? Bom, primeiro, está no Palácio do Planalto com o atual presidente da República, que diz que quem toma vacina pega AIDS, ou baixa a imunidade e a AIDS vem. Quer dizer, um negacionismo absurdo. Então, na verdade, o que está acontecendo? Como evitar isso? Teríamos que proibir o WhatsApp Business, não evitaríamos a desinformação, mas reduziríamos os disparos em massa. O WhatsApp é usado por 98% dos brasileiros e brasileiras. É ali o duto do disparo em massa de desinformação. Segundo,
ter um comitê da sociedade civil que possa supervisionar o YouTube. E terceiro, qualquer monetização de conteúdo tem que vir em alto, visível e de modo muito claro para todo mundo quanto foi gasto para monetizar qualquer conteúdo. Só que isso ninguém topa, porque tem um monte de partido democrático que usa o WhatsApp Business e tem um monte de gente que não quer falar quanto gasta para impulsionar o conteúdo da sua campanha, não a centralizada, porque a do comitê eleitoral tem que informar a justiça, mas a dispersa. Então, nós temos esse problema. Então, eu queria dizer que é preciso também um tratado de controle das plataformas internacional e um tratado de desmilitarização da internet no mundo, porque a internet está sendo cada vez mais capturada pelos aparatos de vigilância e de segurança. Eu não tenho tempo de expor mais sobre isso, e queria só dizer o seguinte: gostei muito que o Félix, a própria Laura trouxe da questão das redes locais, conheço algumas experiências, mas eu acho que a gente precisa instalar servidores locais, data centers distribuídos, infraestruturas distribuídas e utilizar, sem dúvida nenhuma, essa ideia da soberania local, da soberania das comunidades sobre os seus dados. E isso pode ser feito. Tecnologicamente, existem várias possibilidades e também de distribuir conteúdos sem gastar muito dinheiro, com redes mesh, que é muito antiga, essas redes de compartilhamento, essas infraestruturas de última milha. É isso. E eu queria dizer o seguinte: eu agradeço muito a possibilidade de participar aqui, e eu tenho que dar uma aula daqui a pouco, então eu posso ficar mais um pouquinho só, tá? Merci. J'ai juste... Obrigado. Eu queria falar sobre a sua questão, Florence. Eu tenho que anunciar alguma coisa aqui. A cofundadora do Anand Stefan, ela vai lançar um livro cujo nome é Ágora Tóxica, em janeiro. Um livro que contém, indiretamente ou diretamente, contém muitas respostas a essas perguntas, porque ela estudou realmente de bem perto tudo que aconteceu nos Estados Unidos. Não o que aconteceu no Brasil, mas o Sérgio lembrou bem. E na França ela estudou também de forma extremamente detalhada o que acontece atualmente. Só para dar a vocês um exemplo, ela foi banida do Twitter por ter pesquisado sobre o papel do Twitter nas eleições americanas, porque ela simplesmente tinha mostrado que não somente o modelo econômico, mas também a ausência de reação frente ao movimento Stop Sostila, um movimento que quase levou os Estados Unidos para um caos completo, e o mundo também. Foi um momento que foi, em parte, ligado à responsabilidade do Twitter. E quanto à França, ela disse também que ela trabalhou muito no Sindicato dos Policiais e o papel deles também em certos números de violência que são hoje aumentadas pelo comportamento em matilha no Twitter. Esse livro vai permitir responder algumas perguntas. Do ponto de vista institucional, eu trabalhei sobretudo com as instituições. Eu acho que as grandes democracias deveriam se munir de verdadeiros serviços para identificar os movimentos, porque existem informações, existe o comportamento individual que pode ser regulado pela plataforma, mas também o que são as operações de influência. As operações de influência podem ser grupos privados, podem ser estados, ou podem ser estados
E eu acho que é no interesse não somente das democracias, mas também da independência dos Estados, de se dotarem de uma capacidade de equipe que trabalham com a sociedade civil sem estar no ensino militar, mas no ensino cívico, para proteger esses espaços públicos. E é por isso que o nosso objetivo, o objetivo desse projeto que a gente está levando lá, na África do Oeste, reforçar a capacidade não somente da sociedade civil, mas também dos Estados, para proteger as populações e o espaço cívico contra estratégias de influências que podem vir do exterior. Muito obrigado a todos. Já está tarde na França, eu já estou começando a ter um pouco sonolento aqui, mas eu agradeço a vocês por esse convite e por essa chance de poder reviver um pouco esses meses que eu vivi no Brasil, e eu espero que nós possamos nos rever em breve. Mais alguma questão? Nós podemos encerrar, Florence? Então, nós vamos encerrar este primeiro dia de debates. Agradecemos aos expositores e também aos participantes. Convidamos todas e todos para os próximos debates. A programação completa está publicada no site da Associação Internet Sem Fronteira e da Aliança Francesa, aqui de Belo Horizonte. Tenham todos uma boa noite e muito obrigada mesmo pela participação. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau.